Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos ao final de mais um ano. E esta semana nós vamos estar realizando, na quarta-feira, dia 31 de dezembro, o nosso culto da virada a partir das 21 horas. Estaremos encerrando 2025 e adentrando no ano de 2026. Este, certamente, é o momento de nós olharmos para trás e para frente. É um tempo para lembrar o que Deus fez e sonhar com aquilo que está por vir. A Bíblia nos mostra que em determinados momentos devemos olhar para trás. Devemos ver as bênçãos, as conquistas, as realizações que aconteceram ao longo do ano que está findando, ou dos anos que já vivemos. Mas também a Bíblia nos mostra que nem sempre podemos ficar paralisados, reféns do nosso passado. Por exemplo, olhar para trás pode ser útil, a fim de nós aprendermos e também de não repetirmos erros. As Escrituras nos alertam a olhar para trás quando enfrentamos dificuldades ou algo desconhecido, porque a partir daquilo que aprendemos, nós podemos vencer aquilo que nós estamos vivendo. Olhar para trás, para a bondade de Deus, é também um enorme impulso de fé. Às vezes, por estarmos fraquejando, por estarmos passando por momentos de grande adversidade, quando olhamos para trás e vemos as vitórias que Deus já nos garantiu, isso aumenta, renova a nossa fé. Quando olhamos para trás e vemos todos os detalhes pessoais e práticos de Deus, em que Ele orquestrou tudo, como diz lá em Romanos 8:28, Deus agindo para o nosso bem, Deus cuidando de cada detalhe. E isso, queridos, Ele faz de uma forma natural, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, mas Ele também faz isso de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa, através de grandes milagres. Quando olhamos para trás, vemos, queridos, que Deus é bom, o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. É por isso que nós podemos dizer, como salmista, no Salmo 77, versículo 11, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Quando nós recordamos os feitos de Deus na nossa vida, na vida de outras pessoas, isso nos faz com que a nossa fé reforce, cresça, continue caminhando para a frente. Além disso, as circunstâncias difíceis que nós enfrentamos ao longo desse ano, frequentemente nos enganam, tentam nos fazer acreditar que Deus nos abandonou, que Deus nos ignorou, que Deus não se importa conosco. Talvez você olhe para momentos de enfermidade na sua vida, ou de perdas de pessoas que você tanto amava, ou mesmo de dificuldades no trabalho, na faculdade, na escola e também na igreja. E isso, queridos, faz com que alguns possam pensar, onde está Deus? Será que Ele não mais se importa comigo? Daí que olhar para trás nos faz lembrar que Deus é um Deus presente, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. É por isso que o salmista, no Salmo 103, versículo 2, ele diz, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Precisamos, queridos, bendizer ao Senhor, trazer à memória aquilo que Ele já fez na nossa vida. Alguns poderiam aqui relatar acerca da sua salvação, o momento em que Deus o alcançou com laços de amor e misericórdia. Outros, quando foram visitados com o batismo com o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas. Outros que presenciaram o milagre de Deus trazendo a cura frente ao enfermo. Vidas que vieram a esse altar depois da palavra ser ministrada. Sim, não devemos esquecer de nenhuma das bênçãos de Deus na nossa vida e na vida da igreja. Olhar para trás, rever nossas memórias, nos permite saborear toda a bondade que Deus já realizou enquanto servimos plenamente, exatamente onde Ele nos colocou. Deus tem nos colocado,
quer seja no trabalho, na escola, na família, entre os amigos, com uma missão. Isso não acontece, queridos, de uma forma aleatória. Não, há um propósito. Há um propósito. É por isso que na ceia do Senhor, nós somos chamados a olhar ativamente para trás, para o sacrifício de Jesus, trazendo aquilo em nossa memória e sabendo do seu grande amor. E quanto é essencial para uma vida santa, uma vida plena, uma vida de comunhão com o nosso Deus. Sim, as Escrituras nos exortam de determinada maneira a olhar para trás. Esse, queridos, é também um momento que nós, enquanto igreja, precisamos fazer. Porém, assim como as Escrituras nos orientam a olhar para trás, também elas vão nos repreender quando olhamos para trás. Mas esse olhar para trás, que é repreendido pelas Escrituras, é quando isso nos impede de seguir em frente. Somos advertidos quando vivemos enamorados, por exemplo, pelos antigos pecados ou coisas passadas que não agradam ao Senhor e que roubam a nossa comunhão com o nosso Deus. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Daí ter escolhido o título, Não Olhe para Trás. Eu quero tratar, queridos, das situações e momentos de nossas vidas que olhar para trás traz prejuízo, imobilidade, derrota na nossa vida. Assim, ao chegar às portas de 2026, eu desejo refletir sobre não olhar para trás, mas seguir olhando para frente. Eu sei o quanto nós temos a tendência de nos apegarmos às coisas que já deram certo na nossa vida. Há um ditado popular que diz assim: time que está ganhando não se mexe. Mas, queridos, essa zona de conforto que às vezes nós estamos envolvida, impede que nós avancemos, cresçamos. Nós não podemos viver da glória do passado. Não é porque nós já conquistamos o penta que o hexa está garantido. Se não houver dedicação e esforço, não se consegue. Não adianta zombar do outro e dizer que vai cair, se no final os dois é que caem. Precisamos entender, amados, que tudo precisa avançar. É claro que nós gostamos da estabilidade, pois isso nos deixa seguros. O desconhecido nos amedronta. O que será que vai acontecer no novo ano? Vou conseguir realizar o meu sonho? Vou atingir o meu alvo? E diante das circunstâncias adversas, momentos de tamanha instabilidade política e econômica que nós estamos vivendo, 2026 é uma incógnita. Entretanto, precisamos avançar. O futuro nos aguarda. Não podemos ficar sonhando com o que já vivemos. No mundo espiritual não é diferente. Há muita gente que não consegue se desprender das coisas das quais Deus já as libertou. Aquilo que um dia te prendeu, potencialmente ainda é um perigo na tua vida. Por isso que Paulo advertiu aos Gálatas, dizendo no capítulo 5, versículo 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Cristo já nos libertou de determinadas situações, de pecados, e nós não podemos voltar à mesma prática de outrora. O apóstolo Paulo nos revela que o mesmo jugo de escravidão, de pecado, que nos oprimiu no passado, tentará pesar sobre nossos ombros novamente. Não é porque agora somos novas criaturas em Cristo Jesus que estamos livres das tentações. Pelo contrário, na oração do Pai Nosso, em que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos acerca de como orar, Ele inclui na oração esse pedido, para que nós, como discípulos, como servos do Senhor, possamos também orar. Pedir a Deus que nos livre de toda tentação. Precisamos, queridos, entender que o fascínio do mundo
E os pecados que nos acorrentaram um dia ainda são um perigo para nós depois da conversão. Nós não estamos blindados, nós não estamos numa redoma, imunizados dos problemas ou dos pecados. A cada dia precisamos confrontar a nossa carne, precisamos rejeitar os apelos do mundo, precisamos combater o inimigo da nossa alma, que é o diabo. Se não quebramos os vínculos com o passado, poderemos nos ver presos de novo no emaranhado do pecado. Sem um profundo arrependimento e dor pelo pecado, o crente pode ter saudades daquilo que deixou e olhar para trás. John Wesley, pregador britânico do século XVIII, declarou: a conversão tira o cristão do mundo. A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. É quando nós estamos nesse processo de santificação que nós retiramos o mundo do nosso coração. E isso, queridos, é um processo diário, contínuo, constante. Quantos homens não vivem lutando contra o vício da bebida? Quantos não vivem lutando contra a imoralidade? Quantos não vivem lutando contra a mentira, a fofoca? Algumas pessoas podem querer viver suas vidas presas ao passado de diversas maneiras. Seja pelo sentimento de culpa, se sentem presos a algo que cometeram e não se sentem perdoadas. Outras pela saudade. Ah, meus 20 anos, como eu era feliz. Outros pela vaidade. Ah, meus lindos cabelos se foram todos. Pelas posses, ah, eu tenho, eu posso. Ou algo que fizeram contra elas, ah, eu não esqueço o que aquela pessoa fez contra mim. Às vezes, levamos isso para dentro do casamento. Cônjuges que não se perdoam. Pais que não estendem o seu perdão aos filhos. E aquilo, queridos, apenas faz adoecer a sua alma. Porém, o Senhor nos chama a voltarmos os nossos olhos para a terra para a qual Deus está nos levando, e assim compreendermos o que Ele tem para realizar em nós, refazendo, restaurando o nosso passado. Não para vivermos reféns do pecado, mas para vivermos um novo tempo na presença do Senhor. Quando estamos em Cristo, o passado não é ignorado. É importante que se diga que o seu passado não pode ser ignorado. Você tem uma história, isso faz parte da sua vida. Tudo aquilo que você já deixou por amor a Cristo, tudo aquilo que você abandonou para ter comunhão com o Senhor. Porém, o pecado, o seu passado, deixa de ser uma prisão. Assim podemos nos arrepender, aprender e caminhar em direção a um lugar que Deus nos chama a estar. Nós estamos aqui de passagem, aqui não é o nosso ponto final, aqui estamos apenas peregrinando. Haverá um dia em que no ressoar da trombeta, iremos ao encontro do noivo, e estaremos na presença daquele que derramou o seu sangue por amor a cada um de nós. Não olhe para trás, olhe para hoje, prossiga para o alvo, vivendo em obediência e amor. Nas Escrituras, queridos, temos exemplo de diversos homens e mulheres que foram confrontados com esse princípio em suas vidas, e a forma como reagiram, certamente vai nos orientar a desenvolver uma postura bíblica diante do passado e do futuro. Acompanhe essas passagens que são tão esclarecedoras para as nossas vidas. A primeira delas se encontra em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Jesus declara: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amados, ao decidir seguir Jesus, não se pode hesitar, não se pode querer
ser discípulo de Cristo e continuar olhando para o mundo é namorado pelo pecado e para o passado. É exigido dedicação integral e foco no chamado de Deus para a nossa vida, deixando para trás o que impede o avanço na fé e no serviço a Deus. Aquilo ou aqueles que estão impedindo a sua caminhada, o seu avanço, precisam ser abandonados. Às vezes, queridos, são decisões difíceis na nossa vida. Pessoas que fazem até parte do nosso rol de amigos, entre aspas, porque só querem nos levar para a sarjeta, só querem nos levar para o pecado, ao invés de nos estimularem para estarmos na presença do Senhor, crescendo na estatura do varão perfeito, são pessoas que nos arrastam para o buraco. Lá em Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, Paulo nos exorta: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E aqui Paulo não está dizendo, esquecendo da minha família, esquecendo do meu trabalho, esquecendo dos meus... Não, o pastor aqui não está estimulando você a sair rasgando as suas dívidas. O pastor disse que eu devo esquecer tudo do passado, não vou pagar mais minhas dívidas, por favor, né? Esquecendo aqui das coisas que ficaram para trás, é o pecado, é o mundo, é a carne. E aí ele diz, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não adianta você nadar e morrer na praia. É preciso chegar à terra da promessa. Deus tem prometido para você algo melhor daquilo que é transitório nesse mundo, algo que é incorruptível. Por que nós vamos nos deter, queridos, com coisas que são tão passageiras? O apóstolo Paulo fala sobre esquecer o passado e avançar para o futuro, focando no chamado de Deus. Deus tem chamado você, chamou você, assim como chamou a Paulo. Paulo era perseguidor da igreja, mas converte-se ao Senhor. Um dia o Senhor te envolveu com laços de amor e você se tornou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Mas essa caminhada não se limita a apenas o momento da justificação. Nós temos um processo de santificação, de mudança na nossa vida, até que um dia possamos estar com o corpo glorificado na presença do nosso Deus. A história de Ló, lá em Gênesis, capítulo 19, serve como um forte aviso, pois a sua mulher desobedeceu a ordem de não olhar para trás. E lá no versículo 26 é dito que ela se transformou numa coluna de sal. A mulher de Ló representava o apego às coisas de Sodoma. Ela havia saído de Sodoma, mas Sodoma não havia saído dela. Infelizmente há muitos que estão dessa forma. Dizem ter saído do mundo, mas o mundo ainda habita em seus corações. Aquela mulher mostrava no seu coração que ela não estava seguindo na nova direção que Deus lhe oferecia. Ela se tornou um exemplo e um aviso sobre a importância de deixar o passado para trás e seguir em frente, sem hesitação. Quando Deus chama para uma nova fase na nossa vida, nós não podemos ficar paralisados e olhando para trás, precisamos avançar. Lá em Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, o Senhor nos alerta: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? O Senhor estava instruindo o povo de Israel a não se prender ao passado, mas a olhar as novidades que Ele, Deus, estava realizando, abrindo caminhos no deserto, rios em terra seca. Isso, queridos, é uma mensagem de renovo, esperança, de deixar para trás as dificuldades antigas para abraçar o novo de Deus. Talvez você diga: pastor, mas o novo de Deus também traz lutas. Sim, é verdade.
Nós não queremos aqui, queridos, ser ingênuos e trazer uma mensagem aonde vamos afagar o seu ego e dizer que tudo vai ser diferente, tipo essas músicas que são cantadas nas emissoras aí de TV em final de ano. Não necessariamente vai ser diferente. Talvez você vai enfrentar as mesmas lutas no seu casamento, mas agora com uma nova perspectiva de saber que o Senhor não te abandonou, Ele está ao teu lado e Ele vai te dar a vitória, apesar de todas as dificuldades. Amados, a palavra de Deus para nós, nesses últimos dias de 2025 é: não olhe para trás se isso te impede de seguir em frente. Não olhe para trás de um jeito que você se torne prisioneiro do passado, porque olhar para trás de forma errada te escravizará aos erros e pecados do passado. Olhar para trás da forma errada não permitirá a cura das velhas feridas, dores e memórias que te machucam tanto. Então o conselho que eu trago para você, o conselho que Deus primeiramente falou ao meu coração, é não olhar para trás, se isso nos impede de seguir em frente. Imagine, queridos, o quão miserável teria sido o apóstolo Paulo, se não tivesse deixado para trás os pecados e erros do passado. Pense nos primeiros anos de Paulo. Antes da sua conversão, ele se chamava Saulo. Ele era o inimigo número 1 da igreja. Ele foi responsável pela perseguição e até mesmo morte de cristãos. Quando Estevão foi apedrejado, é dito lá em Atos capítulo 8, verso 1, que ele, Saulo, consentiu com a sua morte. Ele viu aquilo acontecer, aquela atrocidade, aquela maldade, e não interviu. Lá em Atos capítulo 8, verso 3, é dito que Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse era Saulo, o perseguidor. Saulo, o inimigo da igreja. O passado de Paulo estava repleto de atos de maldade. E mesmo depois da sua conversão, ele não era perfeito. Às vezes nós romantizamos alguns personagens das Escrituras. Mas o fato de Paulo ter sido o grande missionário que foi, Paulo ter sido aquele homem que escreveu tantas cartas que serviram para nortear a fé do cristão, Paulo era um homem pecador como qualquer um de nós. Ele não era perfeito. Ele, assim como você e eu, ele lutava continuamente com a sua pecaminosidade. Ainda assim, Paulo foi perdoado. Pela graça de Deus, Paulo foi perdoado. Você foi perdoado. E a Bíblia diz que o Senhor lançou no mar do esquecimento tudo aquilo que te condenava. Lá na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14, ele diz: pois Ele, o Senhor, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo, queridos, conseguiu esquecer o horror do seu passado, porque Deus havia esquecido e perdoado o passado de Paulo. Quando o acusador chegar até você, querendo dizer: olha, você esqueceu o que você fez, as suas traições para com o seu cônjuge, você esqueceu tudo aquilo que você fez de pecado, de bebida, de droga que você consumiu, você vai dizer para o inimigo da sua alma: Ele, Jesus, me perdoou, a minha dívida foi rasgada, e agora eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não há razão, queridos, para permanecermos escravizados aos erros, pecados e falhas do nosso passado. Não precisamos nos sentir constantemente culpados e nos acharmos crentes de segunda categoria, por algo que fizemos anos atrás, ou até mesmo em 2025. A Bíblia diz que o Senhor se agrada do coração contrito e quebrantado. Se você já se arrependeu, se você já pediu perdão do Senhor e das pessoas a quem você feriu,
esteja certo que o perdão de Deus te foi concedido. Deus em Cristo já nos perdoou, e tudo o que fazemos é simplesmente aceitar o seu perdão e dizer: Senhor, eu não sou merecedor, mas eu te agradeço. É simples assim. Não precisa fazer um requerimento, não precisa fazer um ofício, não precisa usar pronomes diferenciados, basta tão somente dizer: Senhor, me perdoa, pequei contra ti, perdoa o meu pecado, tu conheces o meu coração, sabes que sou falho, mas eu venho à tua presença, Senhor, porque eu sei que não há outro nome acima dos céus, abaixo da terra, em que haja salvação, a não ser em Cristo Jesus. E é nesse nome que eu recorro, é a Ele que eu peço perdão. Queridos, esteja certo que aquele que sonda o nosso coração, que perscruta a nossa mente, Ele sabe da mudança que está a acontecer em cada um de nós. Não devemos olhar para trás, não devemos ficar reféns dos erros do passado, mas também não devemos olhar para trás, olhando para erros e pecados cometidos por outras pessoas, porque às vezes, queridos, não é só aquilo que nós fazemos de errado. Às vezes nós ficamos paralisados, olhando para trás, por conta de falhas, de pecados cometidos por outros, às vezes por pessoas muito próximas, pessoas que jamais passaria na nossa cabeça que elas iriam falhar, que iriam pecar. Assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Perdoa as nossas dívidas na oração do Pai Nosso, assim como perdoamos. Calma aí, Senhor, eu ainda não perdoei. Perdoamos os nossos devedores. Ah, queridos, como é fácil a gente repetir a oração do Pai Nosso. Quantas vezes já o fizemos isso? Mas será que realmente temos perdoado aqueles que nos machucaram, aqueles que nos entristeceram, aqueles que nos ofenderam? Cristo, queridos, quer que haja em nós a disposição de esquecer o que está para trás. Não olhe para trás se isso te impede de seguir em frente. Não olhe para o erro cometido por alguém, se isso está te impedindo de perdoar, de abençoar e de seguir em frente na tua vida. Quantos lares, queridos, não estão em crise porque não há perdão? Quantas famílias não estão quebradas porque não há perdão? Quantos relacionamentos, inclusive da igreja, porque não há perdão? Lembre-se, todos somos pecadores, todos cometemos erros, machucamos uns aos outros, mas Deus nos ajuda a esquecer o que está para trás, e Ele pode nos ajudar a perdoar e esquecer também o que está para trás na vida de outras pessoas. A palavra hoje, para maridos e esposas, para irmãos e irmãs em Cristo, para amigos e família é: não olhe para trás se isso te impede de seguir em frente, não fique remoendo o passado. Tem um pássaro, que é comum na região da África, que ele se alimenta tanto de insetos que estão sobre os mamíferos, búfalos, hipopótamos e outros animais, como também eles ficam rompendo as feridas e lambendo o sangue. Eles impedem que aquelas feridas cicatrizem. Tem pessoas que são assim, queridos. Quando a ferida está para cicatrizar, quando o problema já está para ser resolvido, espera ainda, deixa eu futricar um pouquinho aqui, porque não é suficiente, eu quero mais um pouco. Não podemos viver do passado, queridos. Se isso está roubando a tua comunhão com Deus, a tua comunhão com teu irmão. Mas também existe até mesmo a tentação constante de olharmos para trás, para as nossas conquistas, sem aceitar novos desafios que estão por vir. Há pessoas que vivem olhando para trás daquilo que já conquistaram. Ah, quando eu era mais novo, eu jogava futebol, hoje o meu joelho já não ajuda nada.
Quando eu era mais novo, eu fazia reflexão, eu botava meu neto no joelho e levantava ele para cima e para baixo. Quando eu era mais novo, eu fazia isso, fazia aquilo. Ou tinha condições, eu fiz já tantas coisas. Queridos, não é porque vencemos uma batalha que a guerra foi vencida. Precisamos continuar lutando. Se já tivemos conquistas, glória a Deus. Mas nós não podemos ficar paralisados apenas pelas conquistas do passado. Precisamos entender que temos desafios no presente e vamos ter também no futuro. Cristo é que nos dá a vitória, e é nele que nós somos mais vencedores, quer seja aos 23 anos, quer seja aos 33, quer seja aos 61, ou seja lá quantos. Reconheço, queridos, que é bom nós celebrarmos o nosso sucesso. É bom estarmos ao lado de pessoas que nós amamos e dizer: olha, que coisa maravilhosa, isso que eu alcancei. É certo que nós agradeçamos a Deus pelas bênçãos conquistadas. Sim, como é bom a gente agradecer a Deus por 52 anos de casamento. Como é bom agradecer a Deus pela aposentadoria depois de anos trabalhando sol a sol. Como é bom a gente poder ver os nossos filhos que eram tão crianças, agora homens feitos e já com netos. Isso é tudo bom, queridos, mas temos ainda uma jornada pela frente, temos uma caminhada a seguir. Nunca poderemos descansar sobre os nossos louros, sobre as conquistas passadas. Nunca chegamos a um ponto em que devêssemos olhar para trás e nos darmos satisfeitos. Pronto, regala-te minha alma, meus celeiros estão cheios, fartos, não precisa de mais nada. Louco, hoje será pedida a tua alma. Queridos, nós temos muito a fazer dentro da nossa oportunidade que Deus nos tem concedido. A nossa fé, amados, é uma fé expectante que sempre nos aponta para o futuro. E como cristãos, nunca devemos ansiar pelos bons e velhos tempos, mas pelos dias novos e empolgantes que ainda virão. Uma igreja que só olha para trás, em vez de para frente, é uma igreja que não vai a lugar nenhum. Como indivíduos, como igreja, Deus não se importa mais onde estivemos, com o que costumávamos fazer. A preocupação dele é com o que estamos fazendo agora e o que faremos amanhã. Não adianta, amados, a gente fazer uma relação de todos os feitos, de todas as conquistas já alcançadas. Isso é bênção. Foi conquistado com o Senhor. Mas nós não podemos ficar paralisados só com isso. Precisamos avançar. É por isso que lá em Filipenses capítulo 3, verso 14, o apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo, eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu vou avançar. Essa é a exortação do Senhor para cada um de nós. O objetivo de Paulo é se tornar mais parecido com Cristo em cada pensamento e ação. Será que isso também tem sido um alvo nosso? Ou diante do pecado nós simplesmente nos curvamos e dizemos: Senhor, a carne é fraca, e não lutamos e simplesmente nos entregamos? O apóstolo, queridos, esquece os pecados e erros, as memórias, as conquistas e foca no seu objetivo em frente, mesmo estando em cadeias, preso em uma situação que faria a maioria das pessoas olhar para os melhores dias já vividos. Paulo estava em cadeias, ele poderia muito bem lembrar-se quando estava pregando em praça pública e as multidões se convertiam. Ele poderia muito bem lembrar daquele jovem que caíra do telhado e ele orou e ele ressuscitou. Ele poderia querer viver das memórias, das conquistas do passado. Não, Paulo olha ainda para o que está por vir, dos desafios que ele teria ainda para realizar. Ele não olha para trás, ele continua olhando para o que está por vir.
Paulo, queridos, era excelente em seguir em frente, em vez de permitir que o passado servisse como uma espécie de âncora que o impediria do melhor de Deus que estava diante dele. Tem pessoas que estão como que ancorados num porto, sem querer enfrentar os mares. Eu fico pensando, queridos, se missionários ingleses não tivessem saído ali da sua comodidade, naquele que era considerado o maior de todos os países, de todas as nações, e tivessem se lançado a pregar o Evangelho na África, na Oceania, muitos deles até mesmo morrendo, mas levaram a palavra de Deus. Às vezes nós somos desafiados. A irmã Ana Maria, irmã do pastor Beto, está aqui em Fortaleza, depois de nem sei quantos anos, vivendo na África. Abdicou do convívio da família, dos amigos, para abrir um orfanato lá na África e tratar de crianças, muitas delas cujos pais haviam morrido no período em que a AIDS se proliferava naquele continente. Anos de sua vida dedicados à obra de Deus. A pastora Daíla, lá na cidade de Dondo, pregando o Evangelho. Quantos irmãos nossos no interior do estado. Nós estamos iniciando uma obra lá no Eusébio, um número bem pequeno de irmãos, mas que se reúnem aos domingos, ali também no final da tarde, para adorar o Senhor, para pregar a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos sair do imobilismo e continuar levando a palavra de salvação àqueles que não a conhecem, quer seja na nossa vizinhança, quer seja entre os nossos familiares, no nosso local de trabalho, na escola. Nós precisamos ser sal e luz neste mundo. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2, nos lembra: portanto, também, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, tanto do Velho, Novo Testamento, e esses irmãos em Cristo, que estão pregando o Evangelho. E aí, o autor dessa carta diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, livremo-nos do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que tem roubado a nossa comunhão? O que tem nos levado a entristecer ao Senhor? Será que o pecado, será que o mundo é suficiente, queridos, para nos atrair, nos fustigar a abandonar os caminhos do nosso Deus? O que nos espera nesse novo ano? O que está para vir para a Gileade José Walter? Estamos dispostos e prontos para avançar em direção ao objetivo de nos tornarmos as pessoas e a igreja que Deus pretende que sejamos? No livro de Gênesis, encontramos uma história que ilustra vividamente o perigo de olhar para trás. Deus havia pronunciado o julgamento sobre 2 cidades, Sodoma e Gomorra, e aquelas cidades estavam prestes a serem destruídas. Enquanto isso, Deus envia 2 mensageiros a um homem chamado Ló e sua família. E no capítulo 19, versículo 17, é dito que aqueles mensageiros agiram com Ló, dizendo: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum na planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló era casado, tinha 2 filhas, e aí chama os seus genros, mas eles não querem ir. Então ele vai, e enquanto eles seguem para o destino que Deus havia indicado, cai fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Então acontece o inesperado. Lá em Gênesis capítulo 19, versículo 26 é dito: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Queridos, a mensagem para nós não é que vamos nos tornar uma coluna de sal se olharmos para trás. Não é isso. O que a história nos diz é que a nossa jornada termina quando deixamos de olhar para Cristo
e olhamos para trás, para o pecado que já abandonamos, nossas vidas espirituais se tornam tão mortas e inúteis quanto uma coluna de sal. O desejo de progresso no início de cada ano, e aí nós fazemos compromissos, estabelecemos alvos, todos nós gostamos de fazer isso. E isso, queridos, é algo que todos fazem sempre nesse período de novo ano. Quer seja com relação à nossa saúde, quer seja nos relacionamentos, na carreira profissional, estudantil, ou até mesmo na vida espiritual. Existe um anseio inato de avançar. Se eu concluir o ensino médio, eu penso fazer uma faculdade. Se esse ano eu peguei uns quilos a mais, eu vou entrar na academia, fazer uma dieta. A gente se propõe a assumir compromissos. E como crentes, ansiamos especialmente por mais da presença, do poder e do propósito de Deus em nossas vidas. Lá, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13, o Senhor faz a seguinte declaração: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Deus deseja ser achado por nós. Deus não está se escondendo. Quando criança, brincávamos de esconde-esconde, e a brincadeira era não ser achado pelo outro. Mas aqui a brincadeira, na verdade não é a brincadeira, a vida é nós sermos achados por Deus, e nós acharmos a Deus. E nós faremos isso quando nós o buscarmos de todo o coração. Esse ano de 2026, queridos, deve ser encorajador para buscar mais a presença e o poder de Deus. Se você já avançou em 2025, eu quero te dizer que a jornada ainda não acabou. Enquanto você não fechar os olhos aqui, enquanto Jesus não voltar para a sua igreja, nós vamos continuar avançando, prosseguindo. Eu sei que há muitos que ficam presos ao passado, ficam paralisados em relação ao futuro, permanecem reféns do medo de iniciar novos projetos ou continuar investindo nos sonhos antigos. Mas nessa contagem regressiva para encerrar o ano de 2025 e iniciar o novo ano, Deus nos chama a abraçar uma verdade poderosa. Precisamos avançar com fé. Precisamos parar de olhar para trás, se isso nos impede de avançar. E para concluir esse último sermão do culto de celebração de 2025, eu quero deixar 4 conselhos para você. Primeiro, não olhe para trás, para a sua vida antiga. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim como a mulher de Ló que olhou para trás, para Sodoma, muitos crentes lutam para deixar sua antiga vida para trás. Lembre-se que não se pode servir a Deus e ao diabo simultaneamente. Seus pecados passados foram sepultados pela graça de Deus. Ao invés da amargura, a alegria, o perdão. A segunda coisa, não olhe para as mágoas do passado. Lá em Efésios capítulo 4, verso 31 e 32 diz: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Seja bondoso e compassivo uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Pessoas feridas ferem pessoas. É por isso que devemos, queridos, estar dispostos a receber a cura de Deus. Terceiro conselho, não olhe para trás, para os dias de glória. O Senhor dos Exércitos declara lá em Ageu capítulo 2, verso 9: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo. O povo de Israel olhava para o templo de Salomão e achava que nada poderia ser semelhante à beleza daquela construção. Mas Cristo veio a esse mundo,
o templo perfeito de Deus. E ele superou toda a beleza que qualquer homem pudesse construir. Ele superou pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua dedicação. E por último, não se baseie na aprovação dos homens para vencer o seu passado. Lá em Gálatas capítulo 1, verso 10 diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? O nosso propósito, queridos, não é agradar os homens. O nosso propósito é agradar ao Senhor. A nossa vida não se baseia nos ditames da nossa sociedade, corrompida pelo pecado, secularizada, hedonista. Não, nós somos guiados pela palavra do nosso Deus. O Senhor está te dizendo: não olhe para trás. E eu quero encerrar, dizer: avancemos para 2026. Deus, Ele nos chama para viver um novo tempo, uma nova história. Ele tem coisas preciosas nessa nova jornada de santificação para a sua vida e para a minha vida. É hora de evangelizar, é hora de avançar, é hora de proclamar, é hora de perdoar, é hora de viver com excelência para a glória do Senhor.